nossa história não passa de uma série de ocorrências incríveis. E todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente. Do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global. Das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras. Da resistência heroica de todo um povo à vontade inquebrantável de uma minoria. A mais pequena das nossas decisões influencia o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. 1995, Los Angeles, bairro de South Central. No exterior, a multidão grita, excitada. Nos bastidores, os músicos da banda Black Power Metal dirigem-se para o palco. Daí a segundos começará o maior festival de rock de sempre. Censurado, proibido de pisar os palcos e de ser difundido pelas rádios, o rock espalhou-se nos anos 70 pelos guetos de Nova York e Los Angeles. Durante muito tempo confinado a caves em concertos clandestinos, é agora o único meio de expressão da população negra que se sente excluída do sonho americano. Desafiando hoje as autoridades, emerge das sombras. Bandas de rock puro e duro e punk negro vão atuar sucessivamente durante dias diante de 1 milhão de espectadores. Mas nada disto nunca aconteceu. No começo da década de 50, Elvis Presley entra nos estúdios da Sun Records para gravar o seu primeiro disco. O rock tornar-se-á global. – 5 de julho de 1954, Nashville, Tennessee. Elvis Presley entra no estúdio da Sun Records. 10 anos depois, centenas de fãs histéricos aguardam com excitação. Estão no primeiro concerto dos Beatles. 19 de novembro de 1976. Os Sex Pistols gravam Anarquia no Reino Unido. Canção que é, na verdade, um manifesto anarquista. Estes 3 acontecimentos diferentes, mas intimamente ligados, são os elementos fundadores da história do rock. A música está em todo o lado. Ouvimos-la no metropolitano ou quando vamos correr. Junta-nos em concertos enormes e, por vezes, dá-nos uma ajuda. Hoje ouvimos o que queremos, quando queremos e como queremos. Mas nem sempre foi assim. A nossa história começa nos Estados Unidos no princípio da década de 50. É a era do blues, da Guerra Fria e da segregação racial. Os Estados Unidos atravessam um período muito diferente daquele que conhecemos. As comunidades branca e negra vivem separadas uma da outra. O período é ao mesmo tempo rígido e turbulento. Tensão política, Guerra Fria, segregação, luta por direitos civis iguais para todos. Os brancos são a maioria, dominam o país. As comunidades negras são a minoria. Um dos seus meios de expressão são os blues, música nascida nos campos de algodão, e o jazz. Começam por chamar-lhe música da raça. O nome evoluiu depois para Rhythm and Blues, designação mais politicamente correta. Tal género musical é representado por artistas como B.B. King ou Little Richard. Artistas negros que atuam para a comunidade negra. Mas a música não tem fronteiras, e logo os brancos se interessam por esta. Tal foi o caso de Alan Freed. DJ de uma rádio, passa música negra, nomeadamente blues, mas não só. Difunde os primeiros exemplos do novo género. A música ainda não tem nome, mas depressa lhe põe um: rock and roll. O rock and roll está a meio caminho entre os blues e a country. Tem raízes tanto negras como brancas. O mundo conservador britano fica horrorizado
Consideram que um apresentador branco na rádio está a tentar levar os brancos a descer ao nível dos negros. Alan Freed recebe muitas ameaças. 5 de julho de 1954, Nashville, Tennessee. Um jovem camionista quer oferecer à mãe um presente. O seu nome? Elvis Presley. O jovem entra na Sun Records pelo seu próprio pé com o intuito de gravar 2 canções. A sessão custa-lhe $4 e ele sai de lá com um disco para dar de presente à mãe. O rock and roll está prestes a explodir. Bem-vindos à memória da humanidade. Aqui controlamos o tempo, analisamos milhares de milhões de ocorrências, paramos-las para reescrever a história vezes sem conta. Por exemplo, imaginem só se Elvis nunca tivesse ido a Nashville naquele dia de julho de 1954, se nunca tivesse sequer aberto a porta do estúdio da Sun Records, nunca teria sabido o que perdia. Este tipo de oportunidade, resultado do acaso e de circunstâncias favoráveis, é tão raro e surpreendente que nunca sabemos se perdemos alguma. Elvis teria continuado a fazer os seus biscates e a cantar de vez em quando para a mãe ou só para si mesmo. O mundo teria adquirido outro rosto. O rock não se teria tornado global, ou pelo menos não o teria feito tão depressa. Mais importante ainda, o mais certo teria sido permanecer exclusivamente no domínio da comunidade negra, com os brancos a preferirem a música country. O rock ter-se tornado a música de protesto dos negros norte-americanos e teria provavelmente sido confinado aos guetos. É fácil imaginar um militante rock a apoiar os Panteras Negras, eletrizando os tumultos raciais das décadas seguintes. O rock teria ocupado o lugar do rap. Comunidades negras exprimir-se-iam através do rock puro e duro. Elvis é o rock and roll. A voz, a música, a energia, a carreira. Em poucos anos, Elvis vira tudo de pernas para o ar. Nada de danças de salão. Agora é uma pessoa individualmente a dar às ancas e a assumir poses provocantes. É o principal agente da popularização do rock no seio do público americano. Só em 1956 ganha 48 discos de ouro. Durante a sua curta carreira, vendeu mais de 700 milhões de discos e deu mais de 1000 concertos. Sendo o primeiro branco a associar-se ao sex appeal da nova forma musical, acrescenta-lhe um som mais dinâmico e eficaz. Rapidamente, a sua maneira muito sexuada de dançar provoca a ira dos conservadores. Estes tentam que ele seja proibido, queimam discos seus em público, obrigam a cancelar concertos seus. A igreja condena o género musical. Os pais odeiam-no. A juventude adora-o. E nos anos 50, a juventude torna-se um verdadeiro grupo social. Com um elevado poder de compra, a sua opinião conta. Durante muito tempo, a juventude enfrentou tabus relativos à sexualidade e à moralidade puritana dos americanos. Por demasiado tempo, disseram aos jovens para adotarem os comportamentos dos pais e seguirem o seu exemplo. No próspero período do pós-guerra, eles sentem necessidade de mudança. Querem gozar a vida antes de envelhecerem demasiado. Chegou a hora da liberdade do jovem americano. Não há rock sem guitarra. Não se pode dissociar a história do rock do seu instrumento por excelência, a guitarra. A guitarra é um instrumento de cordas, constituído por uma caixa de ressonância de madeira e um braço com as cordas. Quando as cordas vibram, produzem sons, tão simples como isso. Mesmo assim, há que dedilhá-la para que toque. Johnny Cash usava-a como se fosse uma espingarda. Elvis fê-la soar melhor do que nunca.
Depressa a guitarra evolui e o rock evolui com ela. No final dos anos 50, Leo Fender comercializa a primeira guitarra elétrica, a Broadcaster. Uma peça única de madeira sólida, sem caixa de ressonância. Uma cavidade escavada no corpo. Tem uma série de microfones magnéticos ligados por cabo ao amplificador. Esta nova ferramenta proporciona uma gama de sons totalmente originais. A guitarra elétrica torna-se símbolo do rock. Liberta dos constrangimentos acústicos, vem a adquirir as mais diversas formas e até se torna meio de expressão em si mesmo. Jimi Hendrix vai ao ponto de queimar a sua no final de uma das atuações. Como disse depois, sacrificamos as coisas que amamos. Eu adoro a minha guitarra. Elvis abriu uma brecha na muralha do puritanismo americano. Outros artistas correram a entrar por ela, por exemplo, Jerry Lee Lewis e Chuck Berry. Mas no começo da década de 60, o rock já perdeu a vitalidade inicial. Comporta-se de forma mais disciplinada, mais respeitável. A censura e o dinheiro tinham cumprido a sua função. Alguns resistentes, como Johnny Cash, continuam a desafiar a ordem estabelecida, com números como Ring of Fire. Mas até Elvis Presley, que agora tratam por rei, já não é o mesmo. A América deseja um regresso aos valores da autenticidade. Não quer saber de modelos a seguir pela juventude. Chegou a hora de um rock bem comportado. Embora tivesse nascido nos Estados Unidos, é em Inglaterra que o rock ganha a segunda asa. Em 1963, os Beatles entram em cena com She Loves You. O mundo nunca mais será o mesmo. É um marmoto. São novos, bem parecidos e os seus temas são fascinantes. É o arranque da Beatlemania. Tal como muitas bandas rock que se seguiram, eram oriundos da classe operária de Liverpool, cujos bairros populares se tornaram verdadeiras forjas de talento. O álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band é considerado um dos melhores álbuns rock de todos os tempos. A sua influência será decisiva na história do rock. Numa carreira de 8 anos, gravam 13 álbuns, 200 canções e vendem mais de 300 milhões de discos. Até hoje, 2 mil milhões. Mas nos Beatles, não há provocação nem rebeldia. Esse papel será o dos Rolling Stones. Os Stones não são como os Beatles. Vão até fazer tudo o que puderem para serem exatamente o oposto. A sua imagem de maus rapazes, cheia de arrogância, rebelião e sexualidade, depressa se revela lucrativa. Os pais odeiam a banda, os filhos adoram-na. A canção Satisfaction é uma revolução, uma perfeita síntese de blues, rhythm and blues e rock. Entre Beatles e Rolling Stones, há para todos. O rock começa a espalhar-se por toda a parte. Adquire uma nova dimensão. Além de emancipação da juventude, nele começam a aflorar temas políticos. Começam a condenar a guerra, sobretudo a do Vietnã. Estas são as primeiras canções de protesto. No Festival de Música de Woodstock, em 15 de agosto de 1969, o genial Jimi Hendrix toca à guitarra elétrica o hino nacional americano. O som incrível que ele consegue arrancar da guitarra permite limitar o barulho de bombas a explodir. A mensagem é inequívoca. Maior e maior. Em 1969, Woodstock é o Festival dos Excessos. Até essa altura, nunca houvera tanto fervor pela música. Durante 4 dias, desafiando chuva e lama, 450 mil pessoas assistem ao primeiro grande concerto de rock de todos os tempos. Ninguém antecipara a grandeza do certame. As infraestruturas foram muitíssimo insuficientes. Depressa, os organizadores foram trucidados. Houve 3 mortes
4 abortos e 2 nascimentos. No último dia, já só 30.000 pessoas assistem ao concerto de Jimi Hendrix. Woodstock torna-se lenda. Os que foram ao festival vão orgulhar-se de dizer: estive lá. Anos depois, os Monsters of Rock, em Moscovo, ultrapassam Woodstock. 1.600.000 pessoas viajam até à capital para ouvir os Metallica e os AC/DC. O rock anseia pelo excesso, o som cada vez mais pesado, roupas mais extravagantes, concertos cada vez mais gigantescos. Contemos todos os discos vendidos em todo o mundo. Os primeiros 3 lugares, os que venderam mais de 1.000 milhões de exemplares, são todos de estrelas de rock. O primeiro é Elvis Presley. O rock não para nas fronteiras, abre-as de par em par. Os anos 70 exigem renovação, mais uma vez. As bandas mais importantes dos anos 60 já não existem ou tornaram-se instituições. São horas de se fazerem experiências. E estas partem em todas as direções. Os Pink Floyd, tal como os Velvet Underground ou os Stooges, segundo o que eles próprios afirmam, criam arte e não apenas música. Buscam sons novos, acrescentam instrumentos experimentais, apresentam novas teorias. Os artistas sentem necessidade de seguir em frente. O rock psicadélico progressista dos Pink Floyd proporciona um espetáculo muitíssimo imersivo. A questão já não é só a música, mas também imagens e a experiência. Estamos muito longe dos concertos de Elvis, em que bastava um cantor para dar espetáculo. Em 1979, The Wall é um concerto enorme, durante o qual se constrói uma parede, bloqueando gradualmente o palco. No final do espetáculo, a parede desmorona-se. No outro extremo desta explosão criativa, o rock torna-se mais duro e pesado. Regressando às raízes nos blues, acrescentam a distorção na guitarra e vocalistas agressivamente ruidosos. Nasce o rock puro e duro. Os Queen, Aerosmith, Led Zeppelin, Deep Purple e, é claro, os AC/DC. Do rock puro e duro nascerá o heavy metal, mais pesado ainda e saturado. Bandas como os Kiss ou Metallica lançam-se para a arena. E tal como nos anos 50 e depois nos 60, o rock dos 70 também vai provocar controvérsia. Criar é ousar. O movimento rock está constantemente a questionar-se. Artistas sempre em busca de renovação. Uma corrida à inovação. O rock inspira-se no jazz, no blues, no country. A própria country descende de canções tradicionais irlandesas. Há por isso alguma gaita de foles no ADN de cada atuação de Elvis ou dos Metallica. Por último, depressa se torna impossível proferir a palavra rock sem se ser simplista. Não há um rock, mas um certo número deles. No que toca à criação artística, não se inventa nada. Tudo se inspira noutra coisa qualquer. Se recuarmos o suficiente na árvore genealógica do rock, podemos certamente ligá-lo às composições de Beethoven ou à literatura clássica. Há por isso um ponto comum entre o fã do rock puro e duro e um poeta da Renascença. A história da arte é uma série ininterrupta de criações que se inspiram mutuamente umas nas outras. Por vezes, casamentos culturais provam ser inesperados.
Em 1967, Andy Warhol, grande figura da pintura moderna, resolve fazer experiências com uma nova forma de arte e produz o primeiro álbum de uma banda psicadélica, os Velvet Underground. Os Pink Floyd tiveram uma atitude semelhante com pintores como Pierre Soulages. Quebram os códigos, atrevem-se a usar novos materiais, reivindicam uma abordagem verdadeiramente artística. Do caos criativo dos anos 70, nasce o punk. Crise do petróleo, greves frequentes, desemprego e inflação. A ascensão da extrema-direita. Mais uma vez, a juventude está farta. Sente o dia a dia como se ele fosse um peso de chumbo. Considera o futuro um beco sem saída e necessariamente sombrio. A palavra de ordem é: não há futuro. O punk denuncia, critica, rejeita. A reação é brutal. A música é gritada. Os Sex Pistols consideram a cena demasiado monótona, sujeita ao que agora considera indústria do rock. Oposto à sociedade de consumo, quer uma música pura, rejeita os arranjos de estúdio e prefere atuações espontâneas ao vivo. Quanto mais indecente a música, mais o rock a considera autêntica. Pela primeira vez, a música conta muito menos do que a mensagem. Os códigos da moda condizem com a música. Cabelo à moicano, roupa preta e rasgada, caveiras, botas da tropa e meias de rede. 19 de novembro de 1976, os Sex Pistols gravam Anarquia no Reino Unido, um verdadeiro manifesto anarquista. A mensagem é anticonformismo e rejeição da ordem estabelecida. Políticos e homens da igreja entrincheiram-se logo, mais uma vez. Naturalmente, o movimento não podia beneficiar de publicidade melhor. O punk torna-se cada vez mais popular, vende mais discos, mais roupa. Nos anos 80, o estilo punk é amplamente adotado pelos grandes costureiros, gravadoras de discos e a comunicação social, levando o cinismo ao limite. O êxito do punk cavou a sua própria sepultura. Opositor da sociedade de consumo, acaba por ser normalizado, embalado e vendido nos supermercados. Mas a juventude precisa de música rebelde. Quando uma morre, logo outra ocupa o seu lugar. Hoje em dia, o rock tem mais rostos do que nunca. A sua influência há décadas que se espalha por todo o mundo. Que rosto terá amanhã? Essa é outra história. Quando surge no começo dos anos 50, o rock desencadeia logo em alguns uma reação de rejeição e noutros de fascínio. Os poderes instalados consideram o seu caráter amoral, subversivo e rebelde. Acham que ele é um perigo. A súbita invasão do palco por parte de duas comunidades até aí segregadas reaviva medos antigos. Mas é também um entretenimento inocente. Os primeiros músicos do rock nunca procuram perturbar a ordem pública. Pelo contrário, querem é ser aceites. Desde os anos 60, os artistas do rock têm vindo a construir gradualmente uma contracultura. Mas quanto mais publicidade o movimento atrai, mais próxima se torna a sua afinidade com o modelo que critica. E então erguem-se novas vozes que gritam a sua revolta cada vez mais alto. Até esses novos pioneiros serem também eles absorvidos pela sociedade de consumo. O público do rock torna-se então uma rebelião de consumidores. O rock torna-se uma indústria. Seria de pensar que o rock permitiu-se ser pervertido pelo próprio modelo que alegava combater. Há nisso uma espécie de cinismo. Poder-se-ia crer que o rock morreu. Mas isso é atribuir demasiada intenção a uma música que desde a primeira anca que o Elvis gingou
até aos toques obstinados da guitarra elétrica, nunca quis nada a não ser agradar ao público, proporcionar uma lufada de ar fresco. Alguns pontos de referência. O rock é tradicionalmente a válvula de escape da juventude. Nunca acabou com guerras, nunca mudou o mundo, apenas permitiu o direito a ser-se novo e assim se continuar.